Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Vamos iniciar a doutrinária virtual de hoje, que é especial, pois estamos na semana de celebração dos 35 anos do nosso querido canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita. Mas antes de iniciarmos a nossa doutrinária, vamos realizar a nossa oração de abertura dos trabalhos. Antes eu vou fazer a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho, que diz: domine sua agitação. Só as criaturas calmas podem ser totalmente eficientes. A agitação cansa e produz tudo mal feito. A pressa é inimiga da perfeição. A calma é o segredo daqueles que realizam tudo bem feito. Quanto mais trabalho, maior deve ser nossa calma. Domine sua agitação, permaneça sereno e tudo lhe sairá bem. Então agora vamos orar. Pai amado Deus, aqui estamos para mais um momento de elevação, para mais um momento de comunhão com o teu amor. Permite, Senhor, que a tua divindade superior possa continuar conosco, que teus Espíritos santificados possam continuar nos aconselhando, nos inspirando, nos capacitando para o melhor. Que a tua paz, Senhor, possa estar presente em nossos corações e que a tua bênção possa nos proporcionar humildade, resiliência e coragem para enfrentarmos os nossos vícios e corrigirmos as nossas imperfeições. Continua conosco, Senhor, hoje e sempre. Sendo assim, com a tua permissão, vamos iniciar a palestra da tarde. Que assim seja. Então, a palestra de hoje tem cujo o tema os desafios da prática espírita na contemporaneidade, na juventude espírita. Bom, então falar sobre a juventude espírita é falar sobre o canteiro, que é falar sobre as oportunidades que Deus nos oferece para a redenção, que é falar sobre o quão importante esta casa é para a minha existência física, desde quando eu, Alexandra Dantas, e minha irmã Bruna Dantas somos atualmente as evangelizadoras, coordenadoras da Juventude Espírita Ataneu Velasco, que se mantém, nesse atual momento com as atividades ativas. Outrora, em outros anos, a Juventude do Canteiro, a GEAB, já tiveram outros evangelizadores, coordenadores, e atualmente eu e minha irmã Bruna estamos dando continuidade também, visando então o trabalho de Jesus, idealizando e persistindo nessa continuidade. Mas vamos aqui discutir um pouco do tema, que foi dividido, e aqui estou com um rascunho para poder me ambientar melhor. Foi dividido em alguns tópicos. Então, o desafio de viver a prática espírita na contemporaneidade dos pontos na juventude espírita, nós organizamos em alguns tópicos para discutirmos. Primeiro tópico, sobre criar e manter um grupo jovem. Então, todos os tópicos vão versar sobre esses desafios, os desafios de se viver esse ideal espírita dentro da juventude. Então, o primeiro vai ser os desafios de criar e manter o grupo jovem. O segundo, os desafios do voluntário / evangelizador, coordenador da atividade. Terceiro, os desafios do jovem, do evangelizando. Quarto, a importância da família, os desafios da família. E 5, o centro, a casa espírita, que oferece e que apoia essa juventude. Então vamos falar sobre os desafios do centro da casa que acolhe a juventude.
Mas voltando para o primeiro tópico sobre criar e manter o grupo jovem, né, o quão é importante um grupo se estabelecer e o quão importante ele se manter, sobretudo se manter e manter bem. E manter as atividades não significa somente, né, não significa somente ter horário para início e para o término e aparentemente estar funcionando, né, com o dia sendo ocupado. Manter as atividades é muito mais do que ter um dia de atividades. Manter as atividades é, além de ter um dia de atividade, é ter um dia totalmente disposto para multiplicar as benesses do Senhor. E esse dia deve ser um dia que fomenta no interior do jovem e que fomenta no interior do evangelizador o ideal cristão. Então não é um dia por um dia de atividades, é uma marca histórica na trajetória do espírito. É mais um dia, mais uma oportunidade que o grupo tem e que a casa tem de elevar-se ao encontro com Deus, ao encontro com Jesus. Então, essa manutenção das atividades se refere ao como o grupo consegue ter êxito interno, semeando os princípios evangélicos dentro de cada um dos integrantes e, claro, buscando colher os frutos de todo esse investimento. Então, a importância de se manter esse grupo gira em torno desse significado de celebrar o ideal de Cristo dentro de uma pequena comunidade de espíritos que estão ali progredindo, né, dentro do grupo e regando com toda certeza a fraternidade e o amor. Então, um dos tópicos que são substanciais para manter essas atividades em consonância com o aspecto cristão é a ordem e a disciplina. A ordem e a disciplina como, né, regras de conduta ética, moral e que norteia as atividades de um grupamento são indispensáveis para que aquele grupo obtenha os objetivos e consiga ter harmonia, coesão, consiga então manter-se em integração com a prática espírita, sendo que a ordem e a disciplina também estão totalmente relacionadas com a obediência, com a resignação e fomenta dentro de nós o respeito que todos devemos ter aos grupamentos, o respeito que todos devemos ter uns para com os outros, sobretudo quando há um dirigente, um gestor, e que este possui então os cabedais necessários para direcionar aquele grupo ao aspecto de sucesso, que dentro do nosso caso se consuma com a coerência com a prática espírita, sendo que a ordem e a disciplina não é importante só para um grupo jovem, um grupo de juventude espírita, quando tudo o que aqui trazemos tem total relação e contextualização com qualquer outro grupo ou qualquer outra atividade que uma casa espírita venha a ter. Mas, claro, alguns tópicos são mais direcionados ao grupamento jovem e é por isso que aqui estamos trazendo mais alguns detalhes acerca de a ordem e disciplina é fundamental, né, para que o grupo consiga emergir, crescer e se manter dentro de todos os outros aspectos e desafios que o exercício do espiritismo traz, né, desafios de inúmeros sentidos, desafios mais até que se referem à força e à coragem para combater os ideais materialistas, a força e a coragem para combater
os ideais pessimistas e desanimadores que existem em nós mesmos, além de, força e coragem para combater, a preguiça, para combater a negligência, o orgulho e o egoísmo, e que prejudicam então a nossa ascensão em direção ao Pai. Outro ponto que é importante para manter, esse grupamento ativo é fomentar o estudo e a discussão, que são também imprescindíveis para que a coerência do ideal cristão e espírita esteja consumado dentro dos objetivos de cada um. Claro, todo esse estudo e toda essa discussão deve ser pautado dentro dos princípios espíritas, o que para nós é uma responsabilidade, um dever enorme de seguir à risca toda a bagagem, tudo que a literatura espírita é capaz de nos oferecer. Então envolve uma seriedade e um compromisso com a o estudo, com a investigação, com a filosofia espírita, com a ciência espírita, com a arte espírita, e que, com toda certeza, só enriquece ainda mais o nosso progresso evolutivo íntimo, individual e de grupo, com certeza. Sem estudo e sem discussão, não há como esse grupo conseguir progredir. Claro que há progressos, no entanto, a compreensão dos princípios é fundamental para que possamos compreender o que essa doutrina é capaz de nos oferecer, a partir daí o que ela é capaz de proporcionar em nossas existências. E ainda vai nos oferecer também inúmeras oportunidades de demonstrar a nossa fé, expressando então a nossa condição de ser, partidário dessa doutrina e nos capacitando também para divulgarmos então o nosso pensamento, a nossa crença pautada na filosofia, pautada na ciência e então expressando na divulgação, como o próprio Emmanuel nos traz, a maior caridade, uma das maiores que podemos fazer pela doutrina, que podemos fazer pela divulgação do amor. Incentivar a participação desse grupo, seja lá de qual frente for, participação do grupo, dentro da casa espírita, participação do grupo, dentro do movimento espírita, participação do grupo, dentro do mundo. Isso é substancial para que possamos então, direcionar esse evangelho cristão ao redor de todo mundo. Claro que esse movimento primeiro deve ser feito interiormente, internamente, para que a cada passo que dermos, dentro e fora das atividades, possa ser como passos de luz, possa ser como pegadas que vão direcionar os outros que têm contato com a gente para um pensamento mais elevado, para um pensamento mais altruísta, para um pensamento de amor. Então, incentivar essa participação nos convida a direcionar a proposta do grupo, indiretamente, é claro, para todos, sendo que nós próprios somos referências para os outros, e sendo a doutrina de amor uma referência para nós, o quão é importante que essa referência que a doutrina nos oferece possa ser então uma referência continuada para o outro. Claro, não estamos aqui querendo de uma forma mais agressiva ou incisiva trazer outros partidários. Claro, nesse sentido, sem respeitar os limites, sem respeitar os desejos de cada um. Mas os nossos comportamentos de respeito, de generosidade, de tolerância, de bondade, podem e devem ser repetidos e podem e devem ser incentivados. Claro, o exemplo, no exercício traz o quão importantes são as nossas posturas, as nossas falas, o nosso verbo dentro dos espaços onde nós estamos. Nos indica
né, quem somos, nos indica o que queremos da existência e o nosso objetivo. Então, são esses comportamentos e atitudes, essa atitude cristã, essa crença do ideal evangélico que irá convidar os outros a estarem também participando dessa mesma trajetória. Outro ponto fundamental para manter esse grupamento jovem é aplaudir o protagonismo. Né? Sem aplaudir o protagonismo, nós, né, enquanto movimento, enquanto grupo, perdemos chances e oportunidades de estarmos, então, continuando com o grupo, porque a continuação do grupo também depende bastante daqueles que estão atualmente, né? E o quão esse grupo está fixo e presente atualmente nos diz respeito, né, sobre o como ele consegue se manter coeso e participante dentro desse ideal que parte de um micro, né, parte de um microcosmo, de um pequeno grupamento, mas que envolve, né, todo um grupamento maior de pessoas, uma comunidade maior de pessoas dentro daquele meio e fora daquele meio. Então, aplaudir o protagonismo, incentivar e aplaudir nos traz uma direção de que aquele protagonismo exercido pelo jovem, pelo grupo, vai ser, né, o primeiro de outros passos que serão dados para a continuação daquela vivência, daquela prática, né, dentro daquele grupamento. Então, permitir que esses jovens, que esse grupo se expressem, se lancem, se direcionem, né, nos pondera, né, acerca da manutenção, né, nos pondera, nos faz refletir do quão das oportunidades de independência, das oportunidades que estamos oferecendo nesse sentido para uma caminhada mais segura desses grupos. Outro ponto a ser analisado se diz respeito sobre o voluntário barra evangelizador. Quais são os desafios que esse voluntário barra evangelizador exerce ou sofre, né, no decorrer da atividade, no decorrer de toda a trajetória? E aqui temos, né, alguns tópicos como autoconhecimento espiritual, que é imprescindível, né, e é um desafio também para nós quando isso se refere não só para o evangelizador barra coordenador, mas qualquer voluntário de qualquer atividade da casa espírita. É uma premissa básica não só para o por ser voluntário, mas sim por sermos espíritas. Então, esse autoconhecimento individual é substancial para que o indivíduo possa, então, encontrar-se dentro dos próprios objetivos e, a partir daí, encontrar o direcionamento para o outro. Dificultoso será e quase inviável um indivíduo que pretende direcionar sem antes direcionar-se. Então, para evitar, né, falsos modismos e hipocrisias desnecessárias com a verdade e acima, ou melhor, paralelo com essa verdade, a verdade íntima do Deus em nós, é, né, essencial que esse indivíduo, né, conheça ou busque melhor conhecer-se e a partir daí fomentar todas as necessidades dos integrantes daquele grupamento. O avanço intelectual para esse voluntário barra evangelizador é também, né, outra mola propulsora de progresso e de comunhão do ideal cristão, sendo que há inúmeras dificuldades, né, dentro da vivência desse avanço intelectual, que nós já sabemos, né, dificuldades para conciliar o estudo
com as outras demandas do dia a dia, a dificuldade do estudar em si, mas, né, felizmente os espíritos nos deixaram uma literatura enorme dentro do ambiente espírita. Cabe a nós, dentro das nossas demandas, iniciar, multiplicar, continuar com os estudos. Então, esse avanço intelectual, né, nos indica o farol, né, o farol para a perseverança da doutrinação, da evangelização da juventude. Então, esse avanço nos revela que o estudo íntimo, o estudo pessoal, consegue alcançar uma minoria maior, e essa minoria maior, né, incentivada e acolhida por esse direcionamento, consegue transpor, expressar, direcionar aquela reflexão, né, para outras pessoas. A vigilância moral é para o evangelizador / voluntário. Outro molde, né, outro desafio a ser enfrentado, pois essa vigilância moral, como nós aqui já comentamos sobre o autoconhecimento espiritual, tem total relação, nos faculta a amar, né, a nós próprios cada vez mais. Porque sem esse amor íntimo, né, como vamos conseguir amar ao próximo, sendo que Jesus já nos traz como, né, a lei maior, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como assim. Então, esse amor assim, quando olhamos e direcionamos o olhar para nós no sentido, não no sentido egoístico, mas no sentido de correção, de identificação, de ampliação de possibilidades e de ampliação de conquistas, é esse, né, olhar mais íntimo para conosco, esse amar a si. Essa vigilância moral nos convida a esse amor íntimo e que vai nos direcionar então ao melhor amor ao próximo e ao melhor amor a Deus. A integração afetivo, emocional, né, é essa simpatia, essa empatia, essa capacidade de prescrutar, de investigar aquele íntimo daquele indivíduo, de se conectar, de ir mais além, de pelo olhar, de pelo comportamento, já saber definir o melhor, não definir, mas de saber já como buscar a necessidade, né? Como encontrar para sanar aquela dificuldade daquele indivíduo, daquele jovem. E essa interação é primordial para que o jovem possa ser acessado. Todos nós temos necessidades de sermos acessados em nosso mundo íntimo, diante de nossas dificuldades, diante de nossos conflitos. Quem não gostaria de receber um abraço, nem que seja, né, um abraço físico, mas com certeza aquele abraço moral, que é o abraço do entendimento, que é o abraço da compreensão, que é o abraço da resignação. Nada melhor do que você sentir que foi compreendido, que foi acolhido. É isso, né? Essa integração afetiva emocional também é importante e encontra-se, claro, né? Encontramos vários desafios para continuar com essa integração, né, emocional do indivíduo para com o evangelizador, coordenador e vice-versa. O intercâmbio mediúnico também está aqui, que é um tópico para ser, né, analisado, pois todo grupamento tem um líder também espiritual, uma direção espiritual, e esses espíritos ficam constantemente conectados com o grupo, a fim de passar as orientações, os olhares e análises do mundo espiritual, com toda certeza, são muito eficientes. Encontram melhor, né, as raízes de muitos conflitos,
as raízes também de muitas necessidades. Então, esse intercâmbio mediúnico, no sentido de estar aberto para as impressões dos espíritos, de estar disposto para receber as inspirações, as intuições, manter-se o canal mediúnico aberto, manter os pensamentos equilibrados em harmonia, para ter essa conexão, ouvir essa resposta, que a todo instante Deus, e nesse caso os espíritos elevados, nos oferecem para encontrarmos, né, os melhores direcionamentos. Os melhores direcionamentos, as necessidades individuais, as necessidades do grupo. E já saindo do evangelizador barra voluntário barra evangelizador, vamos agora conversar um pouco sobre o jovem, né? O jovem evangelizando. Quais os desafios eles enfrentam para, então, viver a prática espírita, né? Vários, né? Os jovens, eles, claro que cada um poderia falar, né, e expor as suas dificuldades, os desafios, mas no geral, né, as dificuldades e os desafios para esse jovem, né, são inerentes também à sua própria condição evolutiva, os seus, né, conflitos íntimos, né. Outras dificuldades também se resumem à adaptação ao grupo, aos ideais, né. Em outros casos, também adaptação de horário, com o jovem sendo também direcionado a outras atividades de cunho profissional, de cunho estudantil. Então, há inúmeras dificuldades, né, que esse jovem evangelizando possui de estar ligado ao grupo e, né, desafios que podem ocorrer para a prática espírita do grupo são mais difíceis porque o grupo, né, deve oferecer todo o incentivo e todas as oportunidades. Se esse grupo não oferece para o jovem, não oferece para o jovem todos os incentivos e todas as oportunidades para que ele cresça e venha a viver esse ideal espírita, é realmente um grupo que precisa, né, de advertências, que precisa de um outro olhar, que precisa de correções, porque não deve se existir desafios para o progresso do jovem dentro do grupo. Desafios que foram comentados aqui se dizem respeito a desafios externos que dificultam e impossibilitam o jovem de permanecer. Mas dentro do grupo, né, o grupo deve oferecer tudo o que o jovem necessita, ou o máximo, o melhor, pois sempre estamos em evolução, né? Sempre estamos em progresso, lembrando das características do homem de bem, que no final, os espíritos Kardec nos traz que todo aquele que se esforça para ter já é considerado. Então, é nesse sentido. O grupo deve oferecer essas condições. E o jovem, claro, deve também, analisando, né, voltando a olhar para o próprio, deve-se também respeitar, né? Respeitar, obedecer, compreender, acima de tudo, né, a proposta que o grupo oferece, aceitar e ter sinceridade, essa sinceridade ética, moral, de saber receber, né, toda aquela proposta, saber ser acolhido, saber ser direcionado. E avançando pela família, né, a qual também tem uma total relação e importância com a juventude, os desafios que a família enfrenta são também inúmeros, né? Essa família deve também ter esse olhar direcionado, né, também, né, não é exclusividade, mas também deve ter esse olhar direcionado para aquele jovem que está frequentando a juventude, pois uma família que interage bem com o jovem ou com a criança que está no processo de evangelização é uma família que progride junto, é uma família que busca o ideal cristão junto. Então, olha que maravilha é ter pais,
mães que se encaminham dentro do movimento e ainda contribuem para o encaminhamento dos filhos do outro. Então, essa família é unida pelos alicerces da evolução espiritual, é uma família que caminha junta, que escolhe os objetivos de vida juntos, que comungam das mesmas práticas, que buscam as mesmas, né, atividades de direcionamento cristão. Então, essa família também deve ser trabalhada, né, de vários aspectos, né, além de que essa família também deve, como os pais, devem incentivo, os pais espíritas devem incentivo para que esse jovem consiga, né, superar as dificuldades existentes na caminhada e continuar, né, percorrendo o caminho dentro do grupo. Então, o apoio dos pais é imprescindível para que esse jovem se sinta seguro, é imprescindível para que esse jovem se sinta parte do grupo. E acima disso, né, é muito importante para que esse jovem compreenda a importância da fé, compreenda a necessidade da coragem, né, aceitando a própria crença e tendo coragem para amá-la, para louvá-la, né, louvar a Deus e também direcionar esse amor, esse louvor para o outro. Então, como nós havíamos comentado, né, essa participação da família, também no que diz respeito, né, a participação dos pais, o ativismo desses pais dentro desse ambiente, né, seja lá com o próprio voluntariado, mas também com a própria participação, né, em estudos, em outras atividades que a casa oferece, também é importante, né, para que todos ali naquele núcleo possam estar coesos dentro dos próprios objetivos. E dando continuidade com o centro, a Casa Espírita, né, oferecendo apoio e subsídios para essa juventude. Em relação ao canteiro, só temos o que agradecer enquanto grupo jovem ligado a uma casa, que não nos faltam oportunidades, não nos faltam, né, recursos e incentivos para que a juventude alcance patamares maiores. Então é o mês, ou melhor, é o dia de celebração do canteiro, mas quem recebe o presente somos todos nós, por esses anos de luta, por esses anos de incentivo ao ideal cristão, por todos esses anos de bem-estar, né? Que todos esses voluntários, que todos esses espíritos trabalhadores e, acima de tudo, Deus oferece para todos nós. Então, cabe a nós agradecer, nós, digo, da Juventude Espírita Tanael Velasco, pela oportunidade de estarmos ligados a esta casa espírita que nos fomenta a dignidade, que nos fomenta o respeito, a disciplina e a ordem. Então, o que seria da Jovem sem canteiro de fraternidade, né? Muitas dificuldades teríamos, com toda certeza. Então, aqui ficam os nossos agradecimentos, aqui fica também a nossa celebração íntima do canteiro e os desejos e votos sinceros de que essa casa continue perseverando no ideal de fraternidade e que todos possamos um dia estar juntos, né, continuando comungando dos mesmos ideais, dos mesmos interesses. Que Jesus nos abençoe, meus queridos irmãos. Vamos dar continuidade agora, já finalizando, com a oração de encerramento dos trabalhos. Fechando os olhos, vamos agora nos desconectar e sentir a paz que todo esse momento nos oferece, trazendo todo o conforto que Jesus nos possibilita para esse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Os nossos parabéns ao canteiro de fraternidade e o nosso abraço sincero e o até breve. Até breve, até logo mais. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos.